gente, primeiro contato aqui, para a presença, nos olhos, vejam com o coração, sinta todo o ambiente que vocês estão, todos os objetos, vai fazendo essa conexão, trazendo a presença para esse ambiente, entendendo todo o processo dessa matéria que estão com vocês. Sinta com o coração e com a alma presente aqui na Terra. E comecem a compreender toda a relação do dinheiro em nossa vida. Entender o dinheiro também como uma fonte de energia. Se tudo é energia, o dinheiro também é. E qual que é a minha relação com o dinheiro hoje? Qual que é esse pilar? Como que esse pilar ele afeta tanto as nossas vidas, né? É uma primeira das fontes que nos dá uma rasteira e a gente fica perdido, né? Com aquela falta de segurança, pensando, e aí? Como é que vai ser? Como é estar sem dinheiro? O que é não ter dinheiro? E o que é ter dinheiro? Entender esse processo ele é muito importante. E a gente vai fazer uma analogia aqui. Primeiro para a gente poder entender. Era só escrever. Primeiro para... Peraí que eu acho que alguém está falando alguma coisa. Acho que não é comigo não, né? Não. Primeiro para a gente poder entender o que é essa fonte energética e como que ela afeta tantas nossas vidas. Primeiro a gente vem de uma história, se tratando, fazendo um comparativo com a história de hoje, que a gente está vivenciando aqui na Terra. A gente já traz em nosso DNA, isso se tratando da velha energia, a gente traz em nosso DNA um processo de escassez de contexto histórico que a gente vivenciou. Primeira Guerra, Segunda Guerra, a gente vem com uma energia que ela destrói a possibilidade do dinheiro fluir na nossa vida. Porque a gente começa a tratar um processo de escassez, como se vivenciou muito, né, o tirar o que possuímos. Então, vem através dessa energia, essa impregnação do acúmulo, né? E logo depois entra a história do capitalismo também dentro dessa jogada. Então, são todas fontes energéticas num contexto de vida aqui na Terra. Então, a gente vivencia o processo de escassez e aí a gente quer depois acumular para não ter mais, não sentir a falta. E aí a gente vivencia isso de uma forma muito real, assim, muito verdadeira. Depois vem aquele boom, né, industrial, que a gente passa a ter tudo, e a gente quer ter mais, a gente quer ter os enlatados, tudo está muito bonito, e a gente começa a acumular. E é essa energia que a gente vivenciou até agora. Essa coisa do belo, essa coisa do possuir, para ter cada vez mais. E através dessa dinâmica de trabalhar um processo de escassez, porque quando a gente acumula mais, não deixa a coisa circular, a gente puxa pra gente e a gente não quer liberar. Então vira um vinho e fica aprisionado. E aí vem essa questão que a gente está vivenciando agora e que traz junto um processo de muito medo, de não termos novamente, de não termos o básico. A primeira estrutura que a gente está vivenciando agora, relacionando com o chakra, é o chakra básico, o chakra raiz, que a gente entende como segurança, traz o alimento,
traz o poder do ancoramento. E qual que é a primeira estrutura de algo que cai sobre terra? A economia, tudo abalado. E como que vai ser essa história lá na frente? Se a gente está falando de uma nova energia, de uma nova realidade, de uma nova vida na Terra, a nova era que já está aí, a relação com a economia também cai sobre terra. E a gente fica confuso, né? Como que vai ser isso? Um desemprego em massa, as empresas estão falindo. Deixa eu só ver aqui, tem alguém que está ouvindo. Todos vocês estão ouvindo, e só essa pessoa que não está ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos ouvindo bem. Tá, então a Mariana não está ouvindo. Deixa eu só mandar uma mensagem para ela. Mariana, acho que só você que não está ouvindo. Tá todo mundo ouvindo bem. É alguma coisa aí com você. Tá todo mundo ouvindo bem. Então, onde entra, né, essa história? Como será, né? Como vai trazer esse processo de vida, de existência aqui na Terra? Como vai ser? Eu não faço a mínima ideia. E isso não importa. Ótimo, Mariana. Isso não importa como vai ser estruturado. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é a nossa relação com o dinheiro até aqui. Quais os benefícios que ele me traz? Quais as angústias que ele me traz? O que é dinheiro para mim? É tudo que me cerca? Ou eu falo de um único objeto? Aquela função do trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir. Depois a gente coloca aquilo em um outro sistema, que é o sistema bancário, para guardar aquele processo que foi de trabalho, trabalho, trabalho. E muitas vezes encontra-se uma insatisfação desse trabalhar, 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 de forma desenfreada, para guardarmos em uma caixinha. E aí eu trago para histórias da minha vida. Como que essa relação de manifestação e abundância, prosperidade, ela vem em mim? Ela é a minha própria manifestação. Eu já nasci em terra com o poder real de manifestar e de não viver na escassez, de que nada me falta. Mas eu não compreendia isso com clareza. Até que eu comecei a fazer experimentos e observar como que nascia essa relação. E a primeira história que vem em nossa cabeça é: provavelmente nasceu de uma família rica, nunca vivenciou o processo da falta, não sabe o que é não ter um alimento em mesa. Muito pelo contrário. A minha história, que amarra a tua história, vem de um processo da matéria que poderia ter se materializado em terra como um processo de escassez. Nasci de uma família que faltou o pão na mesa, uma mãe que sustentava toda a família, 5 filhos, de uma casa que caía aos pedaços,
Ou seja, o poder da minha manifestação não está relacionado à minha história de vida. Mas como nasce com ousadia essa pessoa que sou hoje, a Angélica, que se formou em um curso que não era nada barato, um curso relacionado à moda, relacionado à imagem, ao processo de ser aparência. Uma pessoa que aos 18 anos já vivia sozinha, em um bom imóvel, em uma boa estrutura, com uma boa cama. Sempre prezei pelo conforto. Uma pessoa que viajou, esteve em alguns países. Sempre se vestiu muito bem. Sempre fez questão de uma mesa farta. São apenas histórias. E eu comecei a compreender qual que era essa minha relação. E a entender da importância de não nos amarrarmos a histórias de vida, de padrões passados, para que a manifestação flua e venha de acordo com a circunstância. Quando a gente não se prende às histórias, a coisa flui. E como não se prende às histórias? A partir do coração. A energia do dinheiro, ela não nasce no chakra básico, ela não nasce no chakra raiz, na segurança, no sustento. Ela nasce no coração. Quem cria a manifestação? Não é a mente. A mente não cria. Quem cria é o coração. Então, esse é o primeiro processo. Trazer essa energia para o coração. Como ligar o nosso coração ao cardíaco da Terra? Onde está localizado o cardíaco da Terra? Começa a entrelaçar as histórias. Encontra-se com base na Europa, onde distribui toda a fonte de manifestação. Quem é o coração no nosso corpo? É o que distribui toda a energia vital em todo o nosso corpo. Percebe a abundância disso? Conseguir se desprender das nossas histórias pessoais e passear nas histórias de todos e ligar todos os fundamentos com a história da Terra, ligar as energias, faz a gente entender um pouco esse processo. E a gente vê como tudo é fluido. Como elevar esse entendimento para o coração? Feche os olhos. Leve a mão ao coração. E preste atenção nessa história. Veja o dinheiro como um ser que acabou de chegar na Terra. E esse ser, ele é um ser delicado,
que precisa de cuidado, mas se escuta através de algumas crenças que o dinheiro é sujo, que ele precisa ficar guardado, aprisionado. Imagine você como um ser chegando na Terra, sendo aprisionado. É esse o sentido do dinheiro que a gente vivenciou até aqui. Chegou a hora de transformar essa energia. Converse com o dinheiro, com toda manifestação em tua vida e pergunte: em qual lugar da minha vida você se encontra? Como eu posso te acolher, te nutrir e te transformar? Ouça com atenção. Eu sempre estive em tua vida. Eu sou todas as manifestações presentes agora. Eu sou toda a jornada da tua vida. Eu não sou apenas um objeto. Eu sou uma energia que flui em todas as vidas presentes aqui na Terra. Eu sou a própria manifestação do ar. Eu sou o dinheiro livre. E eu sempre estive presente. Que toda a humanidade usufrua dessa energia abundante que estamos vivenciando na Terra agora. Um processo não de destruição, mas de abundância. Que eu entenda que eu sou tudo o que eu preciso em minha vida agora. Vai retornando bem devagar e compreendendo o paralelo dessa libertação do dinheiro com todas as histórias vivenciadas por você, por nós, até aqui. E sinta a leveza de ser em terra. A nova era nos convida a sentir, que possamos sentir o conforto em nossas vidas. Não como um processo de aprisionamento, mas de usufruir
porque é necessário, porque é gostoso, porque é magnífico. Tenha em mente que a alma gosta de beleza e elegância. Não dessa vida medíocre que vivemos até aqui. E esse é só um pouquinho do direcionamento para a gente poder perceber qual que é a nossa energia em relação a esse poder da matéria que tanto nos incomoda. A gente traz como crença a relação com o dinheiro muito mais como um incômodo do que como uma satisfação. A gente já vê ele como um processo de problema. Como pode ser tão poderoso esse pilar na existência? E a gente tem medo de falar sobre. A gente não conversa sobre. Normalmente a gente discute sobre o dinheiro. Normalmente ele está num processo de briga. Mas não existe uma comunicação clara em relação a essa manifestação. Por que que isso está tão enraizado, né? Quem quer conversar comigo e falar um pouquinho dessa relação? Vamos colocar para fora. Qual é a relação que você tem com esse dinheiro? Qual é a relação que você tem com as manifestações? Qual que foi aquele momento da tua vida que tudo fluiu assim como um flash? Fred, pode falar. Oi, oi, bons dias. Minha câmera não está funcionando, por isso que eu não vou ligar, mas dá para ligar ela, na verdade. E no momento da meditação, foi interessante perceber que quando ele veio escondidinho, veio escuro e veio querendo fugir, se esconder de mim, como se eu não conseguisse ver. E eu estava observando isso rindo, assim, de certa forma. E o quanto traz uma energia assim de daquela criança sapeca que fica te tentando o tempo inteiro. Ah, tô aqui, não tô aqui, vou esconder, vou sair, vou fazer tal coisa. E
Então, eu acho que de certa forma traz assim bem uma representatividade do que é essa minha relação com ele. Mas eu vejo e lembro também que exatamente nos momentos que eu não estava nem aí, né, para isso, eu sempre vivi assim com abundância em muitas coisas que eu quis fazer, quando eu não me importava tanto com o depois, com o que vai acontecer, com se está suficiente ou se não está. Então, assim, é isso, é poder enxergar essas duas coisas assim, de certa forma, vivendo assim, né, estando presentes ao mesmo tempo. Uhum. E bem, é isso que eu queria falar, na verdade, só isso. Ótimo. Ita? Ivi, Oi. É engraçado porque o dinheiro para mim sempre foi uma manifestação assim tranquila. Eu durante muito cedo eu tive que começar a trabalhar, viver sozinha. Com 18 anos eu já tive que morar sozinha e não tive, né, o apoio de ninguém para esse sustento, para esse dinheiro para casa. E isso comigo sempre fluiu muito leve. Mas é engraçado perceber que eu sempre tive muito medo de não ter. Mesmo que fluísse, sempre tive esse medo de não ter. E entrando em contato com esse medo de não ter, vinha da minha mãe. Porque ela sempre me dizia, você tem que ter uma reserva, porque se um dia você não tiver, você tem que saber de onde tirar. Então, durante muitos anos da minha vida, eu tive uma reserva de dinheiro que eu não mexia com medo de não ter, com medo da escassez, mesmo com aquilo vindo abundante. E aí, um passo no escuro que eu fiz foi quando eu vim para Irlanda em 2015, porque eu tive que abrir mão de tudo que eu tinha de dinheiro para conseguir comprar 100% da passagem, 100% das coisas e vir. E foi a partir daí que eu comecei a ter um pouco mais de leveza, mas eu vejo que ainda tem um pouco desse medo de falta. Mesmo que nunca me faltou, ainda vem o medo de falta. Eu entendo que na família da minha mãe, na minha infância, teve a falta, mas eu não me recordo. Para mim sempre foi abundante. Mas é engraçado que quando vem essa parte de gastar, ou de soltar a mão, ou de leveza, ainda lá no finzinho ainda tem. Mas, ó, toma cuidado que pode te faltar. E é interessante a gente observar que mesmo num processo do fluxo fluido, né, do ter e do não faltar, a gente percebe que ele é energético, né? Não está relacionada à própria matéria do dinheiro, né? Ele é energético. De onde vem esse enraizamento, né? Isso que você trouxe era algo também muito vivenciado por mim, porque eu sempre tive essa reserva e porque ela me dava a liberdade de agir. Eu estava no emprego e aí eu não estava gostando, então eu tinha uma reserva, então eu sabia que eu poderia sair dali. Então eu nunca me aprisionei aos lugares porque eu sempre tive essa reserva, então me dava esse sentido de liberdade, né? Mas por trás existia um processo dessa segurança, né? Do medo do faltar mesmo, né? Então é interessante a gente observar isso. Não quer dizer que a gente também tem que viver sem nada, não é isso, né? Mas qual que é essa relação, qual que é essa energia que vem, né? Não tem problema nenhum a gente ter o dinheiro guardado, né? Não é isso, tá, gente? Mas é entender qual que é o fundamento de ter, né? O meu fundamento de ter essa reserva era se tratando um pouco disso que a Ita trouxe, que era do medo ainda da falta, né? Então, bem interessante isso. Sueli? a percepção também que eu trago da meditação, né? Porque eu senti o dinheiro caindo do céu, Uhum, como anjos, assim, caindo do céu, né? E aí tem essa relação, que o dinheiro também é espiritual, porque tudo é espiritual, e a gente separa ainda, né? uhum,
por essa ilusão de que somos matéria, que não somos uma alma no corpo e sim um corpo na alma, habitando a alma, né? E é o contrário. Então veio muito forte essa visão, essa percepção de que o dinheiro é espiritual e de que nós merecemos o espiritual. Por que eu não mereço o espiritual se eu sou espiritual? Então talvez venha aí coisa de muita crença que as religiões trouxeram, né? De que uma coisa é separada da outra, né? E aí a gente carrega isso como, e inclusive em relação ao dinheiro, como algo da matéria, quando na verdade é tudo espiritual. E nós merecemos. E essa relação com a escassez, né? Eu também nunca tive falta, muito pelo contrário, em relação não só ao dinheiro, a abundância de modo geral, né? As coisas sempre chegaram de forma leve, né, até mim. Só que no final do ano eu tive essa percepção, esse controle que a gente mantém, né, que eu mantive durante muito tempo pelo medo da falta. Porque eu tive contato com pessoas da minha família que têm um bom poder aquisitivo. E foi muito legal perceber, né, porque eu agi dessa forma durante muito tempo, que mesmo tendo com um certo mesquinhez em gastar, em comprar algo, sabe? Poderia, por exemplo, né, a gente pode parecer fútil, mas é só um exemplo. Ganhou uma bolsa de aniversário, uma bolsa super chique, queria trocar por uma outra coisa. Só que aí, ao invés de escolher uma outra coisa de boa qualidade, escolheu outra coisa de menor qualidade, sabe? Uhum. E na fala tinha muito isso mesmo, não, tipo, é muito caro, é muito isso, é muito aquilo, como se não merecesse. Ou que não merecesse aquela bolsa maravilhosa que ganhou, né? E aí eu senti mesmo, embutido por trás disso, muitas crenças que trazemos aí ao longo da história, né? Da nossa historinha, das nossas historinhas, dessa escassez muito presente, né? Então, dentro da minha vida, eu pude perceber naquele momento como toda a abundância, entre aspas, que eu construí foi também através dessa perspectiva da escassez, né? E aí agora eu cheguei no momento onde eu estou tendo a oportunidade de ressignificar isso e está sendo muito lindo. Maravilhoso. Você trouxe, vou fazer 2 paralelos aqui. Você falou a respeito da questão do dinheiro, né? Que ele é espiritual, ele é energia. E isso é um fundamento muito importante da gente observar, porque existe ainda na humanidade um incômodo quando se paga por esse serviço, porque é um serviço, né? Então existe muito esse incômodo, e esse incômodo ele está enraizado exatamente num processo lá atrás que foi inserido pela igreja e também por outros processos que foram vividos através de abusos, né, em relação a essa energia. Então, se usufruía do processo vulnerável daquela pessoa para você poder passar informações espirituais. Então, isso começou a ser visto como uma coisa cheia de pecados, né? Então, também teve que entrar esse processo de que não se deve misturar, né, a energia do dinheiro com o espiritual, né, com esse dom, assim. Porque o espiritual é um dom, né? Veio muito isso para a Terra. E é um processo que ele precisa de ser cortado também, essa crença. Porque é tudo uma coisa só. Por isso que a gente vive com essa coisa do separar, né? Você vê que o separar, ele é um pilar que é como se ele tivesse separado mesmo da vida, do processo de abundância, né? É difícil a gente falar dele de forma fluida, né? Então, observar isso é bem interessante e a gente começar a quebrar essas crenças, né, em relação a isso. Mas, Bruno, pode falar, querido? Oi, todo mundo, bom dia. Eu não vou ligar a câmera não, porque eu estou numa operação tanto quanto delicada aqui de troca de fralda.
Oi, amor. Mas a minha relação com o dinheiro, e aí eu percebi bastante na meditação, foi uma visão dele acinzentado, vindo por baixo, com uma névoa acinzentada. E aí me lembra do ponto em que mãe me ensinou muito a respeito que dinheiro é sujo, que você tem que lavar a mão quando pegando dinheiro, que muito dinheiro gera desconfiança. Uhum. Oi, Caio. Também que meu pai sempre uma preocupação em guardar, em reter o dinheiro. E aí quando eu morei 12 anos em Porto Velho, quando eu mudei para Minas, aí fui morar na República, eu passei fome. Eu morei durante 4 anos na República, e nesse período sempre foi muito escasso o dinheiro, mas muito escasso mesmo, ao ponto de ter meses, mesmo recebendo bolsa, mesmo trabalhando, o dinheiro não fluía de uma maneira harmônica, e eu cheguei a passar fome. Teve um mês em que eu fiquei em casa por conta de não ter dinheiro para sair. E foi no mês de julho que todas as aulas estavam de férias, e eu passei o mês inteiro com um pacote de arroz. Eu peguei um pacote de arroz, que era a única verba que eu tinha sobrado, e aí passei o mês inteiro comendo arroz, né? E isso acaba ficando impregnado muito forte na nossa mente, no coração, e gera depois um sentimento de falta, um sentimento de ter que guardar, reter e segurar de tudo quanto é jeito dinheiro para não passar por aquela experiência, aquela sabedoria, que é assim que deve ser encarado. Mas aí fica gravado lá numa ponte neurológica, e toda vez que chega numa situação em que o dinheiro começa a fluir, ele vai, bate de novo naquela mesma situação, e aí a gente começa a segurar de novo, e dinheiro é igual água. Quanto mais você segura na mão, mais ele escorre entre os dedos, quando a gente não sabe lidar com ele. E hoje eu já sinto uma leveza maior para trabalhar isso, inclusive questão de doação mesmo, daquilo que eu posso doar, aquilo que seria minha fonte de renda, hoje doar com amor e carinho, de forma gratuita, sabendo e tendo certeza que se a provisão para as aves e para as criaturas da terra, a provisão para mim também. Então não há o que ter medo, apesar de que ainda há esse contato com essa história, e de vez por outra ela vem como um fantasma que está rondando por trás. Bom, é isso. Perfeito. Olha que interessante como é importante a gente desvincular essa relação do dinheiro com essa coisa do ter ou não ter, né? Eu vim de uma família que vivia muito da falta em relação à matéria, mas a minha família ela é completamente abundante. A energia da minha mãe é muito abundante. Então, não está ligado a ter uma casa com conforto ou não ter. Porque muitas vezes a casa ela tem muito conforto. Eu tô falando essa relação com a matéria, para a gente poder entender melhor. Às vezes ela é muito abundante, muito farta em tudo, mas não existe abundância ali, não existe energia da abundância, né? Então a gente perceber essa ligação, ela é muito importante, né? O que é essa manifestação, né? Qual que é a chave de virada para não se vincular a um processo de escassez, né? Em relação a essa matéria, a esse objeto que foi fonte de muitas guerras, né? E ainda é fonte de uma guerra interna para gente, porque ela traz a energia do medo. Por que o dinheiro traz a energia do medo? Né? A economia está descontrolada, está todo mundo com medo de perder seus empregos. Né? Empresas vão fechar, tudo vai cair por terra. E qual que vai ser a energia que vai manifestar e vai movimentar esse sistema, né?
Então você vê que ele também está completamente errado, né? Se é uma energia que carrega o medo, se é um objeto que carrega o medo, então ele vai cair por terra também, porque a nova energia não sustenta isso. Qual que será a nova realidade dessa fonte? Brenda. Bom dia. Bom dia, querida. Além dessa questão do medo, né, a gente acaba se identificando um pouquinho com o que cada um fala. Uma coisa que eu vivenciei muito na infância, na juventude, um pouco. A minha avó falava muito que o nosso nome limpo era importante, não dever nada, desculpa, não dever nada para ninguém era muito importante, ter suas contas pagas, né? E houve uma época, hoje em dia acho que é até proibido. Eu me lembro do diretor da escola chamar na sala, uma meia dúzia lá, e quando chamava a gente já sabia que era porque o pai e a mãe não tinham pago a mensalidade. E hoje é proibida essa prática, né? Mas quando eu fui, agora uns 3 anos atrás, trabalhar essa questão do dinheiro, eu identifiquei o quanto isso me traumatizou. Ser chamada junto com mais um grupo, para o diretor falar que era para a gente chegar em casa e dizer para o pai e para a mãe pagar a mensalidade que estava devendo, sabe? E essa vergonha de estar devendo, que não era um dever, não era nosso, porque a gente não tinha idade nem para pagar a conta, né? Era uma responsabilidade do pai e da mãe que assumiram, mas isso trazia uma vergonha muito grande. Aí juntou com o que a minha avó falava muito, de não dever nada para ninguém, então isso se tornou um peso para mim. Eu tinha que ter uma reserva para não ficar sem, para não faltar, mas também para não dever nada para ninguém, para honrar os meus compromissos, para manter o meu nome limpo, né? E aí, por muito tempo também, eu ficava assim, já transtornada quando eu via a minha reserva reduzindo, porque eu tinha que ter aquela reserva era extremamente importante e não tinha um porquê daquela reserva. Aquela reserva era só mesmo para uma emergência que podia surgir e que a gente poderia ter que precisar daquele dinheiro, né? Então, quando eu comecei a trabalhar um pouco essa questão, exatamente por identificar o quanto isso me trazia peso, eu fui percebendo essas origens, né, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente fala, que precisa trabalhar muito, que precisa estudar muito para ter o dinheiro, para ganhar o dinheiro, para ter um bom emprego. E isso torna tudo muito pesado. Agora, fazendo essa meditação, o dinheiro se apresentou para mim como uma energia mesmo, uma energia, algo bem fluido e dançando na minha frente. Dançando e se mostrando com os seus altos e baixos. Mas que isso faz parte do próprio ciclo da vida. A gente vê, né, o sol num dia e no outro está nublado e no outro está chovendo e depois o sol volta. Então, essa inconstância, esse movimento, né, uma hora está mais, outra hora está menos, mas me dizendo assim, vivencia isso com leveza, para não bloquear, para não me afastar. Quanto mais leveza você tiver nesse lidar comigo, era o que ele me falava, quanto mais leveza você tiver nesse lidar comigo, nesse conviver comigo, mais tranquilo vai ser, porque realmente uma hora vai estar um pouquinho mais, outra hora vai estar um pouquinho menos, e dali um pouco eu me aproximo mais de novo e a gente vai mantendo a nossa relação nessa dança. Né? Foi assim que me apresentou. E tem ficado mais leve, mas eu sinto que ainda tem coisas, né, óbvio, para serem trabalhadas aí. Maravilhoso.
Natália? Oi, bom dia. Não, Bom eu dia. nem consegui terminar a meditação inteira, o que eu achei interessante. Parece que a mente queria entender, né? Que nem você falou no reiki, vai deixar a colher coitada, né? Mas eu percebi assim, tem uma coisa muito do merecer, assim, sabe? Que eu tenho uma questão. Para mim, sempre eu tive que trabalhar muito. E eu nunca achei que, tipo, o que eu recebia era o valor do que eu estava trabalhando. Aí eu consegui perceber que é uma questão de ver essa coisa de ser merecedora de receber também. Parece que eu sempre queria dar, e quando era hora de receber nunca era suficiente, eu ficava triste, mas ao mesmo tempo era uma coisa meio que suja. Se o seu trabalho é do coração, por que você tem que receber alguma coisa em troca? Aí eu percebi essas coisas assim, sabe, que precisam ser trabalhadas. Tem que receber também. Faz parte, tá na matéria, né? Então, são coisas que ainda vou ter que trabalhar, que eu percebo. Eu só vi os pontos, não sei quando começou, como é que surgiu. Provavelmente deve ter sido uma coisa familiar também, que eu não vim de uma coisa abundante. E meu pai falava que tinha que ter a reserva, então eu sempre tive, mais no medo de, né, de não ter que depender de ninguém. Era necessária essa reserva. Então eu percebi vários pontos assim que não estão legais assim, que precisam ser trabalhados, mas eu não sei o que fazer ainda. Perfeito. Gente, no ano passado, a gente fez um trabalho. Peraí, só um minutinho aqui. A gente fez um trabalho, foi outubro. Eu lembro que foi uma manifestação que eu ofereci como presente para a Terra. Foi feito um trabalho de 21 dias em prol da manifestação em nossa vida, né? Eu sinto que não é hora ainda de fazer esse trabalho novamente, mas eu lembro que deu um boom energético em todo mundo da sangue. Foi um trabalho maravilhoso. Então eu entendo, hoje a gente trabalhou muito aqui as nossas histórias, né? Essa coisa delimitada do que a gente conhece, né? Ah, de onde surgiu isso? Minha relação com o dinheiro é assim, é assado. Então eu entendo que a coisa ela é muito mais amarrada, né? Muito mais complexa do que a gente pode imaginar, né? Está longe das nossas histórias, né? O início disso. Então, depois eu gostaria de trabalhar novamente essa frequência, essa energia com todo mundo e gostaria de ter mais encontros também para a gente poder falar mais sobre o dinheiro, né? Porque eu não entendo, eu não sei como será a manifestação dessa matéria, né? Para o novo humano, para a nova era, né? Eu sei que vai modificar, a gente sabe, porque a gente já viu que caiu por terra, né? E isso é algo que está incomodando todo mundo também. A gente está trazendo uma matriz do medo em relação a esse processo que a gente está vivenciando agora, do medo da escassez, né? Da falta, né? Da falta do dinheiro mesmo. E a gente está falando do dinheiro, né? Nem só do restante, né? Porque quando a gente liga o dinheiro a tudo que a gente tem, né? Quando a gente vai pedir, vai manifestar algo, a gente não manifesta o dinheiro. A energia ela é mais ampla, né? A gente quer um carro, a gente manifesta um carro. A gente quer uma casa, a gente manifesta uma casa, né? Então a coisa ela é mais ampla. Aqui a gente trouxe um pouquinho das nossas histórias limitadas, mas para a gente poder entender um pouquinho mais e trazer essa reflexão para a gente, né? Tanto que o intuito da meditação ela foi através da fonte criativa, que é o coração. Então, para a gente finalizar, vamos ligar o nosso cardíaco ao cardíaco da Terra, porque quem que é a fonte da abundância? É a Terra, é a natureza, né? Então, vamos fazer esse ancoramento, esse religare dessa manifestação, para que o nosso processo ele comece a ser calibrado, recalibrado, reconectado com essa fonte. E que a gente pare de se identificar com essas histórias que foram vivenciadas por nós, pelos nossos ancestrais, né? Então, a gente vai finalizar com essa meditação. Gostaria de, na semana que vem, a gente voltar a falar mais sobre isso. Vamos falar
falar sobre o dinheiro mesmo, dessa forma, assim, para a gente poder materializar isso e que isso possa trazer mais tranquilidade para a gente, de saber que está tudo certo, que está tudo em harmonia, está tudo em abundância. Olhar para essa realidade agora com abundância, porque está tudo perfeito. Eu não consigo ver um processo de escassez. Eu não me identifico mais com esse processo de escassez. É algo tão natural para mim saber que está tudo certo e que tudo é do jeito que a gente possa sentir isso e saber que é assim e que está maravilhoso. A Terra nunca teve tão abundante. Se a gente pensar em um grau, em uma escala do processo de destruição que o homem, a matéria homem, o corpo ser humano, realizou com o planeta Terra, a escala é muito maior. Porque uma coisinha que a gente mexe aqui, a gente devasta oceanos, a gente devasta matas. Agora, um único processo que a Terra está oferecendo para a gente, que atinge o alvo, o ser humano, como que a gente pode ligar isso a um processo de escassez? A Terra é tão inteligente que ela atinge um único alvo, o ser humano, nesse processo que a gente está vivenciando agora. Quem tem equilíbrio? A Terra. E nós somos a fonte, a ponte entre o céu e a terra. Que a gente possa se equilibrar através das nossas memórias, para que a gente entre na nova era, abundante, próspero. Pois é isso que é a Terra. Então vamos fechar os nossos olhos. Respira e solta. Respira e solta. Respira e solta. Que o meu cardíaco, a fonte da criação, o primeiro órgão que foi criado em mim, se conecte com o cardíaco da Terra, que pulsa, vibrante, cheio de vida, cheio de fonte. Sinta o pulsar, só sinta. Em equilíbrio com toda a matéria que passa em tua volta. E ouça a manifestação do dinheiro te falando novamente. Eu sempre estive com você. Eu sempre estive com você. E nada te faltará. Nada te faltará. Nem a morte, nem a vida te faltará. Você é a junção de todas as possibilidades. Essa é a abundância na Terra. Vivenciar todas as possibilidades com entrega.
para os próximos dias, traga na memória todas as suas relações com a matéria que te cerca, todas as manifestações materiais, todo o processo vivenciado dentro de um processo de escassez, dentro de um processo de abundância. Vá trazendo a tua história à tona e deixe cair por terra. E quando o medo aparecer, quando as contas aparecerem, leve essa intenção para o cardíaco da Terra e deixe que o universo resolva por ti e por nós. E assim é. Me conta, gente, é muito fluido. É muito abundante a vida. Por que que a gente se coloca nesse buraquinho do medo, né? Não tem porquê. Não tem porquê ficarmos com medo. Estamos aqui. Renata, meu amor, você tá no computador? Pessoal, podemos tirar uma foto? Todo mundo ok para todo mundo? Se alguém falar que não, não tem problema. Eu não sou apegada às imagens. O que eu gosto mesmo são das histórias. Podemos tirar? Tira uma foto? Podemos. Vão ser, na verdade, 2 fotos, porque a gente tem um pouco mais de pessoas, de 25 pessoas hoje. Maravilhoso. E se todo mundo estiver de acordo, semana que vem a gente vai encontrar para a gente poder falar mais do dinheiro. Vamos falar do dinheiro de forma harmoniosa, equilibrada. Porque essa matéria é maravilhosa. Ela sempre esteve com a gente. Fazendo a primeira cópia. E da segunda parte. Prontinho. Obrigada, meus amores. Tão bom respirar junto, né? Pulsar junto. Um beijo. E quando o medo bater a porta, quando as contas chegarem, porque as contas vão chegar, elas não vão deixar de chegar, leve para o cardíaco, que é a fonte da criação e manifestação. Não deixe o medo tomar conta da caixinha de conta, não. Bom, também estou cheia de conta para pagar e tá tudo certo. Na verdade, minhas contas já estão pagas, por Deus.